Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje a gente vai fazer o cabelo. Ontem a gente fez o rosto e hoje a gente vai fazer o cabelo. No risco que está no desenho, você vai pegar e passar a cor vinho, contornando todas essas linhas e de preferência em volta do pescoço aqui com muito cuidado para não estragar o que já foi feito. E vai passar o vinho para preencher essas linhas que existem no desenho. Depois disso, a gente vai passar o vermelho vivo. Aí eu coloco entre essas linhas que eu passei o vinho. E agora eu vou passar por cima do vinho com esse tom de vermelho, vermelho vivo. Você usa o vermelho que você tiver, vermelho de tomate, vermelho natal. Se você quiser fazer ela ruiva, né? Se você querer fazer ela de outra cor, vamos supor que o cabelo dela fosse todo preto. Aí você só faria a luz branca, passaria o preto e aonde eu vou pôr a luz você ia colocar o branco. Se for castanho escuro, você pode usar o preto no lugar do vinho, colocar o marrom no lugar do vermelho e você pode pôr um amarelo onde vai ser a luz, onde eu vou usar branco. Também pode usar o branco também. Se for loira, você pode usar o seno natural para fazer no lugar do vinho e você pode colocar o amarelo no lugar do vermelho e o branco no lugar da luz, como eu vou fazer aqui depois. Eu vou passar o branco para fazer a luz desse cabelo. Se o cabelo for outra cor e uma cor assim ilusitada, for um rosa, for um azul, aí você escolhe um tom escuro de azul, um tom mais claro e o branco. E assim você consegue ter todas as tonalidades de cabelo. Se for mais claro que isso, vamos supor que ele ia fazer branco, aí você pode usar o cinza e o branco para poder fazer as duas cores, se o cabelo for branco. Aí você vai preenchendo por cima desse vermelho, vai preenchendo por cima desse vinho com o vermelho e vai esfregando por a cor interagir com a outra. E aí você vai passando o movimento do desenho, importante isso, sempre usar o movimento do desenho. E aí você vai passando e preenchendo e também colocando tinta para preencher todos os furinhos para o pano ficar bem bonito. Tem que ter bastante amor, carinho e dedicação para preencher bem o pano, para o pano ficar bem bonito. E aí você vai preenchendo com carinho, amor, dedicação e vai também colocando uma quantidade de tinta para você marcar certinho um contorno bem bonito por fora também. E aí eu vou esfregando e vou fazendo a cor interagir com a outra. E se você tá aqui e ainda não tá inscrito no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho e não esquece de deixar aquele like. Que aqui o Arte Certa tá para te ensinar e a te ajudar a crescer na arte. A gente tem aula todos os dias às 5h30 da tarde. Agora eu encostei no vinho novamente. Estou encostando perto do rosto e puxando para fora com o pincel de lado. O pincel está de ladinho. Isso vai fazendo com que formem linhas. Você pega e dá aquele puxão, entendeu? Ó, agora aqui, ó, de dentro, de fora para dentro, ó. Encostei aqui embaixo e tô puxando para dentro, movimento de subida. Agora aqui, ó, descida, ó. O que tá vindo de fora, vindo do rosto, eu puxo para fora. De fora e aqui, ó, eu ponho aqui e puxo para dentro, ó. Tem que ir fazendo assim para fazer o movimento dos fios, para parecer que o fio tá ao vento. Entendeu? Aí você vai fazendo isso e aí ele vai ficando com o desenho dos fios. Daqui eu puxo. Pena que a pessoa não prestou atenção na hora que tava filmando, não deu para ver o topete da mulher. Mas acontece. Mas vocês vão conseguir entender porque o resto do cabelo é parecido com essa parte de cima, apesar dela não tá dando para mostrar. Ó, aqui perto da orelha eu acrescento o vinho. E aí eu encosto perto do rosto com cuidado para você não borrar e puxo, ó. Você puxa no movimento do desenho. Tá vendo que aqui tá em curva? Você tem que puxar em curva. Fazendo o movimento que tem as linhas aqui. Se você puxar reto, vai ficar estranho.
entendeu? Porque vai ficar essa volta aí reto, vai ficar estranho, você tem que fazer curva, tá vendo? Seguir aqui tá em S, ó. Aí você segue o movimento do desenho, você faz o movimento em S também, ó. Aqui tá em curva, você faz como se fosse um parênteses, ó. Você vai fazendo movimento em parênteses, ó. Aqui tem a leve curva, tipo em quase um S, aí, ó, você puxa pra dentro aqui, fazendo a curva. Aqui puxa pra fora. E aí você vai fazendo esse movimento até você achar que tá suficiente, porque você tem que seguir seu coração quando a gente vai pintar. Às vezes o meu cabelo vai ficar bonito, mas o seu às vezes pode ficar até mais bonito. Porque você tem que fazer o movimento do cabelo. Inclusive, se você tem dúvidas com o cabelo, tem uma aula de pintura de lápis de cor, que ela é interessante para você que gosta de pintar boneca no pano de prato, ou quer aprender como é que funciona a luz e sombra do cabelo. Tem uma aula aqui no canal sobre esse assunto. Agora, para dar mais movimento nesse cabelo, eu vou passar o pincel de lado e vou fazer alguns fios a mais aqui, ó. Então, você vem deixando bem fininho aqui. Eu tô usando o pincel não de contorno, mais fino que eu tenho. Acho que é número 5. Aí, se você tem dúvida sobre o tamanho do pincel, se você é iniciante... Assim, gente, eu não me prendo muito a nome de tinta, não me prendo também muito a número de pincel. Eu sou mais de comprar as coisas usando os olhos mesmo. Eu vou e vejo a cor lá, e tanto é que eu falo aqui pra vocês, você pode usar tal cor, porque às vezes você aí na sua casa não tem o tom de vermelho para fazer ela ruiva, mas você tem outro tom para fazer ela com outro tom de cabelo, né? Aqui eu tô usando pincel de contorno que eu quero fazer uma linha mais fina. E esse pano que eu tô usando aqui, ele é Santa Margarida, mas ele não é muito bom não. Tem um Santa Margarida que eu tava usando anteriormente, ele é bem liso, e esse aqui não é liso. Esse aqui ele tem umas linhas na diagonal, então ele atrapalha o pincel fluir melhor, entendeu? Um pano mais liso deixa a pintura muito mais bonita, entendeu? E se você é iniciante, tem uma aula aqui no canal bem bacana, que é os 10 materiais que você precisa para começar a pintar. E eu explico o tamanho do pincel que eu uso. Em todos os vídeos que tem aqui no canal, eu só uso praticamente 3 pincéis. Às vezes eu uso mais grosso, mas é muito difícil. Ó, agora eu tô passando tinta branca. E eu vou colocar aí pra vocês o vídeo que eu tô falando. Nesse vídeo eu explico o material que eu uso aqui no canal Arte Certa. São os materiais assim, que você não tem nada e você vai começar material bem básico mesmo. Você vai gastar uns 30 reais para começar a pintar no tecido. Poucos materiais, entendeu? Depois você vai acrescentando mais a cor de tinta, porque pincel mesmo, pincel se deixa, se você cuidar e também, dependendo do que você for pintar, ele tende a durar muito tempo, muitos anos até, entendeu? Eu tenho um pincel aqui, é porque ele vai ficando careca conforme você vai usando. Uma coisa importante também é, se você comprar um pincel novo, você não cortar o cabelo do pincel. Muita gente ensina a cortar o cabelo do pincel, mas às vezes você é iniciante, vai cortar o cabelo do pincel, deixa ele careca e você joga o seu dinheiro no lixo, porque aí ele fica careca e não dá pra pintar, entendeu? O negócio do pincel é gastar na sua mão. Gente, ó, eu passo o branco e eu passo e depois eu faço o movimento de vai e vem pra deixar ele mais suave, tá vendo, ó? O movimento de vai e vem. Você vai com o pincel de lado e vai esfregando, o movimento vai e vem. Então, como o pincel ainda tá com um pouquinho de sujeira, ele ainda mancha ainda com um pouquinho de branco. E você vai fazendo esse movimento, ó, coloca o branco e faz movimento de vai e vem, ó. Só que você tem que fazer meio em curva, tá vendo, ó? E aí você vai acrescentando esse branco para fazer o reflexo da luz no cabelo. Lembra que eu tava falando das cores do cabelo, várias tonalidades? Quando você faz isso, aí você dá o brilho no cabelo. Se o cabelo for loiro, vai ser siena, amarelo e branco. Aí você vai colocar o siena no lugar do vinho, o amarelo no lugar do vermelho e o branco aqui na luz mesmo. O marrom, se for um castanho escuro, um preto no lugar do vinho, o marrom no lugar do vermelho, e você pode usar o branco ou até mesmo o amarelo para fazer essa parte de luz que eu estou fazendo aqui. Inclusive aqui no canal a gente teve uma aula e teve uma menina com cabelo castanho claro. E agora a gente vai fazer a flor. A flor eu vou passar um azul,
eu vou passar esse azul cobalto. Você pode usar o tom que você quiser. Você escolhe um tom mais claro e um tom mais escuro para poder fazer a cor do jeito que você quiser. Não precisa ser exatamente da mesma cor que eu estou fazendo aqui. Você pode usar outro tom de cor para fazer as flores. Passei o azul cobalto entre as pétalas, vou fazer um contorno em volta de tudo. Vai com pincel, não precisa ser pincel de contorno, tô usando mais fino. E aí eu faço um contorno em volta de tudo aqui, ó. E aí você vai com amor, carinho e dedicação, cuidado para você não borrar o que você já fez. E vai passando aqui em volta com esse azul. Aqui no canal eu tenho uma outra aula parecida com essa. Entre aqui as pétalas eu vou fazer uns risquinhos, ó. Eu vou passar um pouquinho assim, puxando para fora. E aí eu vou mostrar para vocês um outro vídeo que tem aqui no canal, que tem uma mocinha bem parecida com essa. Aí se vocês verem no vídeo, em vez de fazer a flor azul, eu fiz girassóis, né? É só mudar as cores que você está usando. Agora eu vou passar o azul celeste dentro, puxando para cima, preenchendo e encostando nesse azul cobalto. Então as cores já vão começar a interagir. Isso de você passar o contorno escuro em volta já te ajuda a fazer a sombra, entendeu? Você já vai fazendo a sombra e determinando onde mais escuro e mais claro para a definição de quem está do lado, quem está atrás, quem está na frente, dá sensação de profundidade, entendeu? Quando você faz o movimento de luz e sombra. Aí eu esfreguei, passei um pincel, esfreguei aqui, ó. E agora eu vou passar novamente no azul cobalto. Vou passar contornando novamente, tô com o pincel um pouco mais fino, vou fazer esse contorno em volta e fazer um degradê. Então você passa fazendo movimento para cima desse azul celeste, então as cores vão interagir, vão começar a misturar e você vai ter a cor que você precisa aí, ó. Então não vai ficar marcado demais, entendeu? A gente ainda vai fazer aqueles risquinhos que a gente fez de subida anteriormente também. Depois a gente vai passar o branco, ó. Agora eu encosto na pétala e puxo para fora como se fosse três risquinhos, ó. Aí puxo e puxo, ó. Pronto, puxei. E agora eu vou passar o branco. Pegar o branco e eu vou fazer eu vou dar 3 pinceladinhas em cada pétala dessa e depois eu vou amenizar. Então, ó, com o pincel eu acrescentei a tinta, depois é só, se tiver muito excesso de branco no pincel, você tira no pano de limpeza e volta e passa aqui, ó. Aí você vai amenizando como se quisesse encostar a parte do lado de fora da flor na parte aqui de dentro. E agora eu vou esfregando e ele vai amenizando, então não vai ficando aquela marca de branco bem branco. Se achou que ainda ficou faltando um pouco mais de luz, acrescenta branco novamente. É bom você ir aos poucos para colocar a luz, porque às vezes a gente exagera, pesa muito a mão e o branco às vezes altera a cor do que você quer. E aí fica além, aí você tem que esperar secar para poder fazer todo o processo de novo. Então é melhor ir aos poucos, acrescentando, do que colocar muito e depois ficar ruim, que depois tem que esperar e fazer o processo todo novamente. Ó, eu faço como se fosse um C, uma ligação, como se fosse descendo 3 fiozinhos para dentro, ó. E aí, agora a gente vai passar o marrom. Passar o marrom para fazer o miolo. Você pode usar o laranja, você pode usar o vermelho no lugar desse marrom, se você não tiver. E você pode usar o siena também para fazer essa parte aqui. Eu vou usar o marrom porque eu já estava usando na mocinha, já uso aqui também. Eu passei um pouco de marrom aqui, umas pinceladinhas. Agora eu vou passar o amarelo. E o amarelo que eu vou usar é amarelo ouro.
O marrom é marrom mesmo, não tem marrom isso ou aquilo. Você pode usar a terra queimada, usa o marrom que você tiver, ou vermelho ou laranja. Passei o amarelo e esfreguei por cima desse marrom. E tô esfregando para eles dar uma interagida. E agora eu vou pegar e coçar meu pincel, vou lavar. Vou encostar meu pincel no branco e vou dar umas batidinhas, ó. Tá vendo? E agora eu vou espalhar esse branco, ó. Você vai espalhando em batidinhas e vai virando o pincel. O pincel tem que fazer o movimento de virar. Lembra muito naquela aula que eu mostrei pra vocês, da menininha parecida com essa, que é girassóis. Então, lá também tem o girassol. Só que ao contrário das cores, lá é diferente, né? É preto no lugar do marrom e o marrom no lugar do amarelo. E eu fiz as batidinhas com amarelo e branco, acho que eu coloquei branco também. Aí eu dou umas batidinhas, ó. Você vai dando batidinha pra dar aquela intenção. Eu vou pintar o resto das flores e mostro pra vocês. Ó, tá aí pronto o nosso retrato. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.